Olá, assinante do Canal 14. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral, que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. e o nosso coordenador geral, que nos ajuda a fazer essa programação, né, José Augusto? E quem é o nosso convidado de hoje? Pois é, para a honra nossa, nós estamos recebendo aqui hoje um vereador que é atuante, um vereador que está sempre ligado com as necessidades do nosso tempo ao se falar de Anápolis, ele que procura de todas as formas atender e trabalhar pela população. Haja vista que é o terceiro mandato dele. E, como tudo indica, está caminhando aí para voar mais alto para o próximo pleito. É uma honra e um prazer ter conosco aqui o vereador Jean Carlos, ele que é do União Brasil. É isso mesmo, um bom dia. Um cumprimento especial a todos os acompanhantes, telespectadores do Canal 14, do programa Visão Geral, ao nosso amigo Zé Augusto, Eliane, a direção, Fernando Dutra. É um prazer, uma satisfação estarmos aqui mais uma vez para discutirmos a cidade de Anápolis. Quando eu falei na introdução que ele é um vereador dinâmico atuante, eu já vou pegar um gancho aqui para dizer o seguinte: como ele é um vereador que gosta de avançar nas ideias, ele está com um projeto já de longo tempo, que é impedir o cidadão de avançar no sinal vermelho. É verdade. É isso? Nós aprovamos, Zé Augusto, no final de 2021, dentre várias leis que temos aprovado, uma relacionada à implantação dos temporizadores nos semáforos, né, nos semáforos da cidade. Né, o intuito é, sobretudo, modernizar o conjunto semafórico da cidade. Isso. Nós precisamos de acompanhar a tecnologia, avançar naqueles instrumentos que são capazes de evitar acidentes e facilitar também a vida do condutor e do pedestre. Os temporizadores são já bastante conhecidos, principalmente nas grandes cidades. Nada mais é que um semáforo que possui ali a contagem regressiva do tempo para a mudança do sinal. E isso, naturalmente, traz uma maior segurança e decisão ao condutor, ao próprio pedestre, no sentido de decidir atravessar determinado cruzamento. E aqui nós aprovamos essa lei em 2021, em outubro de 2021 ela foi sancionada. Naturalmente ela passou a figurar aí como pauta da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, da autarquia responsável pela implantação, a partir desse ano 2022. Em meados de março, abril, nós tivemos uma deflagração lá de uma ata de registro de preços, o que nos deixou otimistas quanto à possível implantação ainda neste exercício. Mas até então, infelizmente, na prática não aconteceu. Creio que a licitação não se concluiu e, infelizmente, estamos aí aguardando ainda essa implantação. Esperamos que o prefeito, Roberto Naves, possa, né, determinar maior celeridade, até porque ele foi um entusiasta do projeto, sancionou e manifestou bastante positivo quando conversamos a respeito. Eu creio que foi burocracia, mas talvez é preciso determinar uma maior prioridade à autarquia para resolver isso, porque é bom para a cidade, é bom especialmente nossa cidade, que felizmente em boa parte das vias não foi planejada, e com um aumento imenso aí da frota cada dia que passa, nós sabemos aí que temos vários pontos críticos do trânsito da cidade, mesmo com algumas intervenções de elevados, de trincheiras, e infelizmente muitos locais que congestiona, que o trânsito é caótico, então nós precisamos de mais instrumentos. E o temporizador será um instrumento positivo para a questão do trânsito. Vereador Jean Carlos, tem algumas pessoas aí na cidade que estão apostando que o senhor vai fazer um bolo enorme de comemoração do segundo aniversário da lei, será? Olha, é o seguinte, a lei realmente foi sancionada em outubro de 2021, então nós temos um ano da edição dela. Eu acredito que nós possamos, né, cobrando aí do Executivo, ver essa implementação ocorrer ainda no início desse ano que vem. É lógico que nós já estamos no fim do exercício de 2022, tivemos um ano atípico, que naturalmente é o ano eleitoral, das eleições gerais, acaba, de certa forma, impactando.
Estamos, né, no período aí da Copa do Mundo, uma série de feriados, expedientes com menor turno. Então, assim, todo um emaranhado de situações, mas eu acredito que a prefeitura há de efetivar, executar essa lei, porque nós precisamos também, aí a instituição Câmara cobrar isso, porque as leis têm que ser transformadas e implementadas, senão vai ficando aquele calhamaço, arcabouço de leis, vai pilhando, né? sem executá-las. Ou então é melhor não sancionar, se não tiver em mente. Mas não é o caso. Eu creio que o prefeito Roberto foi um entusiasta, ele simpatizou com o projeto, sancionou pelos aspectos legais e pela conveniência, e eu creio que isso vai acontecer. Nós tivemos também o retorno da arrecadação de multas, salvo engano, no início, meados do ano passado. Então, logicamente, como as próprias multas vão subsidiar o custeio, talvez ainda não há o recurso suficiente. Embora nós saibamos, e aí queremos registrar, que o orçamento do município é um orçamento bastante significativo, tanto é que aprovamos agora a LOA 2023, que é a lei do orçamento 2023, em 2,29 bilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Lógico que as demandas da cidade aumentam, as despesas aumentam, mas naturalmente é uma quantia significativa de recursos e que, sendo bem administrado, dá para se priorizar e efetivar muitas políticas públicas importantes, como essa do trânsito. É só para enfatizar, sem querer ser repetitivo, porque nós entendemos que é um avanço, é uma modernidade e inovação, no entanto. Talvez a inovação para a cidade de Anápolis. Mas o semáforo, o pessoal tem que cobrar mais, o senhor mais ainda, né, vereador? Inclusive, e a lei é do senhor, foi aprovada. Exato. Inclusive a Comissão de Urbanismo da Câmara Municipal, né? Vou convidá-los para a gente fazer uma visita na CMTT, porque a Comissão de Urbanismo também ela tem que viver essas demandas, essas necessidades de respeito ao crescimento urbano da cidade e seus reflexos. E o principal que nós todos vivemos diariamente, infelizmente, né, por diversas circunstâncias, mas o trânsito causando danos, infelizmente, fatalidade, mortes. Então, todos os instrumentos, as intervenções, e aqui eu quero abrir um parênteses, até complementar a CMTT, que mesmo as dificuldades a gente reconhece, tem feito uma rotina de sinalização, revitalização de sinalização horizontal, vertical, intervenções, mas é necessário uma maior priorização e disponibilidade no avanço dessa questão. Tanto é que tem agora, nesse momento também, em pauta será enviado para a Câmara o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, também elaborado aí pela CMTT, e que é um instrumento importantíssimo para que nós possamos dar diretriz no que diz respeito aos avanços e direcionamento da política de mobilidade, não apenas o trânsito propriamente, mas de mobilidade urbana. Uma das situações, e aí falando de trânsito a gente vai ampliando, é criar as alternativas viárias. A mobilidade da cidade precisa avançar. Interligações viárias, eu tenho 10 anos que eu luto para interligar a Jaiara Fabril. Nós precisamos interligar o Morumbi ao Polo Centro, o Recanto do Sol, o Filósofo. É verdade. Ou seja, criar rotas alternativas, sistemas viários alternativos. Facilita, desafoga os congestionamentos e, consequentemente, quanto menos, aí é uma matemática simples, veículos num só local, menor o risco de trânsito, de acidentes, de colisões. Então, a cidade cresce, a população cresce, a frota cresce, e nós precisamos também ampliar o sistema viário da cidade de Anápolis, que já parte para ser uma cidade de médio e grande porte. Quando o censo terminar, podemos ter certeza que acredito que teremos aí em torno de 500 mil habitantes. E outra coisa, né, vereador? A frota de veículos só aumenta. Só aumenta. Nós temos mais de 200 mil veículos na cidade. Sem falar, Zé Augusto, na quantidade de veículos diariamente, chamados flutuantes. É verdade. De municípios diversos, Eliane, que vêm para cá para a questão do trabalho, para a questão da saúde, para diversas outras situações que são faculdades de ensino superior, cidades da região, da cidade de Anápolis, da chamada região Pirineus, que dependem diariamente do município de Anápolis. Então, se nós tivéssemos um levantamento disso, eu creio que são mais de
são milhares de veículos por dia que circulam aqui. Sem falar que é um trevo do Brasil e temos diariamente aí todo esse fluxo de veículos a cada dia aumentando. Já está ficando difícil para o setor sul aqui. Imagina para o Recanto Sol, que só tem uma saída. O setor sul aqui, para você atravessar a Avenida Brasil, aqui no horário de pico, você que mora no Nosso Jarabadia, quer atravessar a Avenida Brasil para pegar o Jundiaí, por exemplo. Está difícil. Ali está difícil nos horários, principalmente no horário de pico, hora de colégio, na hora que o pessoal está descendo ou subindo para o Daia. E os chamados corredores de transporte têm a sua importância, mas a cidade, a população vai adquirindo condição de adquirir seu próprio veículo, e como o meio de transporte público não é tão atrativo, acaba que vai aumentando a frota de condução particular. Né? Nós sabemos, temos a empresa Urban, que tem se esforçado, mas nem sempre o transporte coletivo é o mais atrativo. Né? As pessoas, à medida que vão tendo condições, vão adquirir seu próprio veículo. E isso vai ocasionando, e em muitos outros países, a política motivar o contrário, diminuir o uso de veículo de transporte individual e aumentar o uso do transporte público. Mas aí é aquele negócio, se investe verdadeiramente para dar um transporte de maior qualidade. E aí, sem querer imputar nada à empresa atual, até porque também é questão de sobrevivência financeira. E alguns aspectos é preciso o Estado avaliar. Se esse transporte é público mesmo, é necessário ter subsídio. Agora, se não é público, é diferente. Então, às vezes, leva o público só no nome. Vamos cobrar. Mas é muita coisa aí para a gente acompanhar. Inclusive, mudando só um pouquinho, continuando ainda nesse assunto, sobre as áreas azul aqui do centro, que está difícil também. A informação é que estão preparando aí uma nova política de demarcação de áreas, área azul, área verde, e que estariam reimplantando, revitalizando isso aí. Muitos populares têm nos cobrado, porque vem a certos locais, especialmente do setor central, não encontra estacionamento, sempre os veículos do dia inteiro, e acaba sendo de pessoas que trabalham, próximo aí. E a tendência é que realmente se volte. Agora, mais do que isso, tem que se incentivar, de repente, determinados estabelecimentos a migrarem para os locais mais adequados. São situações difíceis, certas situações que causam impacto no trânsito em ruas estreitas, que nós sabemos aqui na cidade. Tradicionais estabelecimentos, que nós sabemos da importância para o crescimento econômico da cidade, mas que muitas vezes, com o aumento da frota gigantesca, ficou um tanto quanto incompatível. Então, às vezes, cabe ter um escritório de representação e um local de carga e descarga em outro local. Então, são muitas as demandas, e é por isso que a autarquia ela tem uma certa, pelo menos na lei, independência administrativa e financeira, para poder investir na questão do trânsito e da mobilidade urbana. Inclusive, o José Augusto, esse feriado, eu estava em Caldas. Lá, você encostou, logo chega o pessoal com o bronco. Outra coisa importante que aqui... Da turística você tem que pagar. E outra coisa importante... É importante que você pega a vaga também. Você não fica 2, 3 anos... Sim, que eu acredito que deve acontecer e tem que acontecer, talvez a ampliação do quadro de fiscais. Isso. Porque a cidade tem muita demanda... infelizmente acidentes, intervenções de obras, desloca uma equipe para cá, outra para lá de agente de trânsito, no fritar dos ovos, fica praticamente presas a essas situações e pouco se faz fiscalização propriamente dita e até orientativa para que certas situações sejam evitadas. Por quê? Porque eu acho que, salvo engano, nós temos hoje 30 e poucos fiscais. Uma cidade insuficiente. São insuficientes. Mas eu acho que lá eles fizeram uma empresa que trabalha para esse setor, que mexe para esse setor. Pode ser. Sabe? É bom que contrataram uma gestão terceirizada. Que eu vi lá. Pode ser, em relação à fiscalização, se for essa alternativa, que avalia a possibilidade. Que é um projeto bom também, que vai trazer emprego, eu sou contra terceirizar a função de agente fiscalizador. Lá não é. Mas às vezes um sistema,
de controle, de emissão de boleto, de gestão, Na hora. tudo bem. Agora, o que eu não acho viável é se terceirizar a função. Por exemplo, não podemos e não pode a questão do agente de trânsito. Não, aí não. Né? Mas pode ser compatível uma gestão e os agentes trabalhando para a fiscalização propriamente dita da questão do trânsito. O bacana lá é que sai na hora, Jean. Sai na hora. Você estacionou, já chega, o pessoal perde você com a maquininha, já te dá com certeza. Tipo o registro, né? registro, né? Aí você já paga na hora também ali, já sai tudo ok. Muito Então. bom mesmo, sabe? Você vai ter que trazer para cá um cardiologista também, viu? Ah, é? É o seguinte, temos bons aqui, né? alguns anos atrás aqui nós tivemos uma tragédia. E o vereador Jean Carlos, inteligentemente, resgata pelo lado humanitário Verdade. uma lei determinando um tombamento público em homenagem àquelas vítimas. Parabéns pela sua... É verdade. Infelizmente, né, daquele trágico acidente de, salvo engano, 8 de setembro de 1998, um dos piores acidentes rodoviários do país, da história do país, Verdade. onde, salvo engano, 55 pessoas faleceram, e pessoas, né, ali da convivência das paróquias Nossa Senhora Aparecida e São Pedro de São Paulo, bairro Maracanã e Alexandrina, e foi uma situação que causou comoção não apenas na cidade, mas no estado e no país. Eu me lembro que o prefeito era o então saudoso Ademar Santilo, e depois daquele episódio lamentável, triste, a praça chamada Praça Manuel Gonçalves passou a denominar-se Praça dos Romeiros, em homenagem a essas vítimas e aos familiares e a devoção à fé católica, sobretudo daqueles romeiros, né, que sempre iam a Aparecida do Norte, cidade lá no interior de São Paulo. E desde então é celebrada uma missa anualmente em homenagem a essas vítimas, e aí os entes, né, os familiares procuram aquela praça, às vezes para contemplar, meditar e às vezes relembrar os seus entes queridos. E nós fizemos agora, inclusive aí por sugestão dos párocos, né, da própria paróquia Nossa Senhora Aparecida, Padre Leonardo Tóquio, porque sempre há cogitações que a praça vai ser instalada um quiosque, vai fazer aquilo e aquilo. Então, para se evitar o desvio de finalidade, porque o que é essencial ali na praça é resguardar o monumento e a homenagem às vítimas e, sobretudo, à comunidade, né? E a fé católica desses paroquianos é que nós apresentamos esse projeto de lei de tombamento da Praça dos Romeiros como patrimônio histórico, cultural e religioso do município de Anápolis, para que sejam mantidas suas características e finalidades, né? E, sobretudo, mantida em ordem, tendo manutenção permanente, sendo resguardada a sua finalidade e incluída no rol desse patrimônio que deve ser conservado. Inclusive, a cidade de Anápolis precisa ter uma política mais eficiente de resgatar os patrimônios históricos. Ao contrário, está acabando. Protegê-los. Proteger, porque muitas são as unidades, as habitações e locais que talvez tivessem incentivo fiscal do próprio poder público, talvez hoje não teriam sido demolidas e apagadas da história. Nós temos que criar incentivos e privilegiar aqueles que ainda resguardam seus imóveis na forma tradicional, na forma preservaram como originariamente. E nós temos alguns aqui no centro da cidade, ainda em alguns locais. Isso é importante, a história tem que ser preservada para garantir o presente e o futuro. Então, a praça é mais um, como o Morro da Capuava foi tombado também, como outros patrimônios históricos já temos tombado no município, que deve ter um maior zelo e cuidado. Não apenas criar a lei, mas uma lei que, como eu disse, não podemos criar um arcabouço de legislações e deixar apenas na letra fria da lei. Tem que colocar em prática. A expectativa é essa, que os patrimônios públicos sejam mantidos, preservados, especialmente aqueles que têm um tombamento. Ô, vereador Jean Carlos,
O seu projeto já foi sancionado pelo prefeito? Não, ele tramitou, foi aprovado em todas as comissões, aprovado em primeiro e segundo turno de votação, por unanimidade dos colegas presentes na sessão, e na sexta-feira o auto de lei foi encaminhado pela mesa diretora ao prefeito municipal para apreciação e, né, esperamos a sanção transformando o autógrafo em lei. O prefeito tem, né, legalmente, regimentalmente, 15 dias úteis, mas eu até quero fazer contato para tentar pedir uma celeridade para que nós possamos, quem sabe, ainda antes do findar dessa sessão legislativa de 2023, termos a sanção dessa lei, que sem dúvida será importante, sobretudo para a comunidade católica e religiosa da nossa cidade, porque ali é não apenas para a comunidade católica, para toda a população que, né, sabe da referência e da história desse lamentável episódio, mas que veio, né, a transformar aí e fortalecer ainda mais a fé católica daquelas comunidades, São Pedro, São Paulo, Nossa Senhora Aparecida. É como ali um clamor público, né? Exato. Não vai ter dificuldade nenhuma do prefeito. Não. Quanto a isso, de forma alguma, né? É só questão do prazo legal e certamente da burocracia, o processo legislativo mesmo, mas em poucos dias o prefeito deve estar sancionando, publicando a lei, e nós em breve estaremos entregando, inclusive, pessoalmente na diocese para o bispo diocesano. Vereador, foi em outubro que a gente recebeu que o candidato Foi. Qual o nome dele? Deu branco. Wilder de Moraes. Wilder de Moraes. A gente fez uma cobrança para ele, e aproveitando a sua vinda aqui, né, que ele prometeu ajudar, né? Eu falei, já vamos falar para todos que vierem, que não é do estádio, não, vou cobrar um negócio. A Napolino não ganhou, mas o nosso estádio está precisando também de alguma. Precisa ter time de futebol. Não, mas não está tendo time. Não está tendo time, mas tudo bem. Jean, é o seguinte, nós falamos, porque todo mês eu visito aquela rodoviária, eu conheço lá de baixo. É uma pedra no sapato. Aquela é um gargalo. Não, tá difícil lá. Enorme. Nem sinalização tá tendo pra gente andar lá por baixo, pra gente estacionar, tá difícil. Certo. E aí, quando ele veio aqui, eu fiz essa reclamação. Certo. Você, como vereador agora, né, fica mais fácil para você também reivindicar uma nova rodoviária para nós. É um caixão difícil de transportar. Esse aí é um trem, uma demanda do município, né? Um trem, uma demanda bem complexa. Ela envolve Estado, município e particular. Mas já venceu o contrato. Salvo engano, já venceu, mas como ninguém assumiu a gestão, a administradora, que é uma empresa terceirizada, privada, que tinha essa gestão terceirizada, e através da Agência Goiana de Regulação, a GR exerce essa administração lá, ela continua, até onde eu sei, ela continua prestando o serviço, dentro das suas condições. Mas ali o que acontece? A área era do município, o prédio do Estado, a regulação da GR, o particular administrando. Em resumo, tem que se criar um comitê responsável para falar, vamos resolver isso aí, seja retornando, doando, inclusive essa área, salvo engano, veja bem, para um imbróglio ficar maior, foi doada pelo município para compor e integrar o patrimônio do ISA, Instituto de Seguridade dos Servidores Públicos de Anápolis. Então, mais um imbróglio, porque até onde eu sei, não foi também registrado. Mas, juridicamente, eu vou falar uma coisa. Mas, assim, você, como vereador, não é bom, não só você, todos os vereadores de Anápolis, abraçar essa causa, ver o que pode fazer. Mais que nós, vereadores, é o atual, né, quem tem a caneta mesmo, o administrador, chamar o procurador do município e falar, vamos ver qual é a alternativa, aproveitar esse bom relacionamento com o governador, Ronaldo Caiado, e quais são os tantos necessários, vai manter ali, vai se reformar, vai se renovar a gestão, fazendo uma nova licitação, ou com a própria, resgata o contrato, mas com obrigações, porque tem reclamações diárias, banheiro inutilizado. Vamos fazer um sensacionalismo aqui, ô vereador? Sensacionalismo. Fazer um convite para toda a Câmara, para o Executivo, o prefeito,
e nós vamos para lá no dia de chuva. Passa lá um Não, dia. passa lá. Pega uma chuva Mas lá. é perigoso, trabalhar mais sabe do por que que lá isso? fora. Ô, José Augusto, Lamenta. Não, e é perigoso. Eu estou indo lá direto. Olha, na época de chuva, você não sabe onde estão os Não, buracos. tem. É Não, a não questão. tem Conhece buraco, não. buraco. A questão é de estrutura buraco, física, tem telhado. de gestão, É claro. de segurança Também. e de funcionamento, que vai causando, né? Eu diria mais de higiene pública. E de higiene pública. O cidadão chega de outra cidade, é um Brincadeira. portal de entrada, né? Portal de entrada. Aí, Bem lembrado. infelizmente, leva muitas vezes a péssima imagem. Certo. Tá na hora de resolver. Está não na tá? hora de resolver. O prefeito, né, e a Câmara Municipal tentar, nesses 2 anos, desse mandato que praticamente restam aí, né, 2023 e 2024, dar uma resposta à sociedade em relação à rodoviária. E nós temos, você falava na questão do senador eleito Wilder, expectativas de que, né, possa encaminhar recursos para a cidade, possa ajudar em gestões políticas, assim como nós temos com a reeleição do deputado federal Glauchin da Fox. Eu estive com ele semana passada, ele reiterou o compromisso com a cidade em relação a mim. Eu fui lá apresentar algumas demandas da cidade que ele nos comprometeu a ajudar, encaminhar recursos, e eu estou com uma expectativa boa nesse aspecto, inclusive no que diz respeito à questão de infraestrutura da cidade. Então, a expectativa é essa. Foram eleitos 4 deputados estaduais, mais uma vez um deputado federal, temos aí, né, o Wilder, que tem um suplente aqui de Anápolis, que é o vereador Hélio, e esperamos que toda essa bancada possa verdadeiramente encaminhar recursos para a cidade. Aqueles deputados federais que tiveram votos aqui, inclusive aqueles que tiveram apoio, como é o caso do Glauchin, e ele tem esse compromisso com a cidade. Então, temos essa expectativa de encaminhamento de recursos também. E quero ressaltar que esse ano aprovei uma lei, também sancionada pelo prefeito, que determina a publicação permanente no site, no portal de transparência da prefeitura, de todos os recursos encaminhados, seja da União, seja do Estado, por meio de transferências específicas e por emendas parlamentares individuais e de bancada. Ou seja, para que haja permanentemente o conhecimento da população de quem verdadeiramente encaminhou recursos para cá, quanto se encaminhou, aonde se utilizou e com que. E isso é importante, porque muitas vezes sai propaganda e não vem o recurso. E com essa informação que deve ser implantada no portal de transparência, nós teremos acesso à informação facilitada por parte da população e de todos que quiserem acessar as informações de recursos encaminhados. Inclusive em verbas específicas, por exemplo, como ocorreu na pandemia, para quanto veio, de onde, para que especificamente, quanto foi utilizado, porque aí teremos um portal específico, uma aba específica no portal de transparência para essas informações. Também é uma lei de minha autoria aprovada esse ano e sancionada. Que vai Só pegando carona, eu já sei lá. Segura aí, produção, só um pouquinho aqui, por favor. Só pegando carona aqui, vereador, eu entendo que deveria proibir esses políticos que pegaram votos aqui de abrirem uma firma lá no Odaia de fábrica de paraquedas. Eles não podem ser paraquedistas, não concorda, vereador? Tem que vir, mas tem que respaldar, porque não são daqui, não pode. O sistema eleitoral permite, você pode ir em qualquer cidade, de outra cidade pode vir aqui. Claro. Não é voto distrital. Mas permite. o que deve ter consciência é a população de ver quem é que realmente tem tido compromisso de retribuir aqueles votos que recebe aqui. Nós tivemos agora candidata federal que teve 20 mil votos aqui. Praticamente não vi uma reunião dessa pessoa aqui, não teve. Eu estou falando, paraquedista. Agora esperamos que haja um reconhecimento. 2 candidatos federal tiveram os 2 juntos aqui 31 mil votos da cidade de Anápolis. É muito voto, ou então, são muitos votos. São muitos votos. Então esperamos que eles possam também retribuir esses votos em recursos, em benefícios para a cidade de Anápolis. Não apenas receber os votos e esquecer. Eu tenho certeza de que alguns têm demonstrado compromisso, tanto como eu citei, o deputado Glauchin, estive lá semana passada, compromisso de enviar recursos para cá, que vai se confirmar, e esperamos que todos os outros que tiveram votos aqui, dos 17 federais e dos 41 estaduais, possamos ter o mesmo reconhecimento e gratidão.
Que inclusive ele já fez. Você falando no ano passado ou esse ano, teve alguma coisa lá no DAE que ele diretamente... O deputado Glauchin foi o responsável por fazer uma emenda naquela PEC dos incentivos fiscais das indústrias automobilísticas, aonde a região centro-oeste está ficando sem o benefício do incentivo fiscal. E ir embora, né? E ir embora. Com certeza. Então, ele ajudou muito isso, né? Com a emenda do deputado Glauchin, que foi aprovada, inserindo a região centro-oeste, diretamente beneficiou a Hyundai, a Mitsubishi e todos os montadores da região centro-oeste. Então, certamente, isso resguardou aí no mínimo 3 mil empregos diretos aqui na Caoa e milhares indiretos aqui em Anápolis e no estado de Goiás. Agora, mais do que isso, eu acredito que teremos, nesse novo mandato, uma destinação de recursos e uma participação ainda maior por parte dele na cidade de Anápolis. Bacana. Nosso tempo já se esgotou, mas eu vou deixar porque muitas vezes eu trouxe para a gente falar sobre os seus projetos. Tem muitos. E aí não deu para falar tudo. Mas tem um importante que aprovamos. Eu vou deixar para você fazer essas considerações relacionada à questão de assistência técnica dos eletrodomésticos que são vendidos por estabelecimentos, que agora terão que informar se existe ou não assistência técnica no município. Esse é mais um projeto de lei, que aprovamos na Câmara e foi encaminhado ao prefeito. O prazo legal, acho que se esperou-se, então nós vamos promulgar pela Câmara Municipal e pedir o PROCON, ela tem um prazo de 90 dias para que as empresas se adequem para informações ostensivas em áudio, visual ou impresso, simples, se existe ou não assistência técnica para aquele determinado equipamento ou serviço colocado à disposição, seja por parte de lojas, de prestador de serviço, no município. Porque ocorre que muitas vezes o cidadão compra um determinado equipamento e quando precisa de assistência técnica, por exemplo, ele tem que esperar ir para São Paulo, para não sei aonde, só para informar. E tem vários outros projetos que nós aprovamos, outros que estão em tramitação e várias indicações. Algumas têm se encaminhado para se concretizar. Esperamos agora, em breve, a ordem de serviço do asfalto das 3 ruas do bairro Bom Sucesso. No âmbito da questão do saneamento de Anápolis, o ano passado tivemos a ordem de serviço do governador para a implantação do esgoto da bacia do Catingueiro, inclusive dos bairros São Jorge, Freustaque, São Lourenço, Bom Sucesso e Itamaraty. Isso está em encaminhamento, nós estamos acompanhando e esperando que isso aconteça. Então tem muita demanda em andamento e esperamos, em outra oportunidade, abordar ainda outras situações. Ele tem cadeira cativa. Obrigado pela oportunidade. Cadeira cativa. Em nome do nosso diretor-geral, Fernando Dutra, agradeço você imensamente por tirar esse tempo para vir aqui na programação do Visão Geral e agradeço também você, assinante do Canal 14, e até a próxima.